Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, povo unido do projeto Vida Nova do Meia, tudo bem? Estamos aqui para mais um domingo, graças a Deus, mais um domingo que nós estamos com saúde, mais uma vez, né, mediante todo esse problema que nós estamos vivendo, mas Deus tem nos guardado, né? Deus tem nos guardado, melhor dizendo. E quero te dizer o seguinte, você não está confinado, tá? Você está guardado pelo Senhor, tá bom? Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, espero que você tenha acordado bem. Esse domingo vai ser um domingo cheio da presença de Deus na sua casa, na sua família. Você vai ver só a manifestação de Deus hoje operando, tá? E eu queria estar hoje conversando com vocês sobre um tema que não poderia ser outro, né? Vamos conversar sobre a Páscoa. Entender um pouquinho, né? O que é a Páscoa? Qual é o significado da Páscoa? E para que serve a Páscoa? Amém? Eu queria que você já pegasse a sua Bíblia e já abrisse ela lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 12, a gente já vai conversar, tá? Antes de começarmos, eu queria mandar um abraço, um beijo para o pastor Wallace, para a pastora Valéria, para a Rafa, para a Damares, que está lá em Angra dos Reis, seu esposo, sua filhinha, né? Para que Deus possa estar abençoando todos eles, guardando e livrando de todo mal, amém? E você que está nos ouvindo também, tá bom? Que Deus possa te abençoar muitíssimo. Então eu queria que você, já que você abriu aí, nós vamos estar lendo, mas vamos orar, né, agradecer a Deus por esse momento e pedir a Ele para que seja comunicado aos nossos corações aquilo que Ele quer nessa manhã, tá bom? Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bendito, Pai de amor, te agradecemos por esse dia lindo, Senhor, por esse domingo de Páscoa, onde o Senhor nos proporcionou, Deus, comemorarmos mais um ano, Senhor, a ressurreição de Cristo. Oh Deus, muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse propósito Teu, Deus, pelo qual nós hoje, Senhor, aprenderemos um pouco, Senhor, para que Ele serviu. Deus, muito obrigado mesmo, Pai. Cubra-nos com Teu sangue, livra-nos de todo mal e que, Senhor, após essa aula, possamos, Senhor, verdadeiramente estarmos mais crentes do que estamos agora. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá, irmãos, vamos então lá começar a ler Êxodo 12. E diz assim, eu vou ler, na verdade, esse capítulo, ele é o capítulo todo que fala sobre a Páscoa. Só que é um capítulo extenso, eu vou fazer o seguinte, vou ler só alguns versículos para eu poder passar para vocês aquilo que a gente quer conversar, tá bom? Então vamos lá, vamos pelo versículo 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, depois nós vamos pular para o 12, perdão, para o 13 e para o 14, tá? Então vamos lá. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Pulando para o 13 e para o 14. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Até aqui. Então, aqui a gente começa já a entender um propósito de Deus pelo povo de Israel, tá? Guardando o propósito do cuidado de Deus no povo de Israel. Se você for ver bem essa parte desse capítulo, desse livro do Êxodo, você vai entender que naquela época
Deus estava querendo, Deus tinha, para poder fazer com que o poder dele se manifestasse através de Moisés, ele mandou algumas pragas, para que o povo do Egito, fosse tomado por aquelas pragas, e o povo de Israel, segundo aquela situação toda, pudesse acreditar que verdadeiramente Deus era poderoso. Por isso que Deus precisou de mostrar aquelas pragas no Egito no Velho Testamento. Porque senão o povo não ia entender e muito menos ia acreditar no poder que Deus tinha para poder tirá-los do Egito e levá-los para a Terra Prometida. Então Deus precisava fazer algumas manifestações visíveis. E algumas delas foram as pragas, que ele lançou no Egito. E aqui ele estava trazendo assim, uma maldição para os filhos do Egito, para os filhos mais velhos do Egito. Só que Deus queria guardar ali o povo de Israel, pela promessa que ele tinha. Então ele orienta aqui o povo de Israel a se organizar desta forma, matando, levando um cordeiro, matando ali, e o sangue daquele cordeiro, quando eles se reunissem em família, tirasse aquele sangue e passasse nos umbrais da porta. Para quê? Para que aquele espírito de morte, quando estivesse passando ali, buscando os filhos mais velhos, o filho mais velho das famílias dos egípcios, passasse por aquela casa, visse o sangue e identificasse, não, aqui é o povo de Israel, aqui a gente não pode passar. E passavam direto. Então isso foi feito com que o povo de Israel fosse guardado por Deus mediante aquela praga. Então o que eu quero dizer com essa exposição toda? É que a Páscoa está totalmente relacionada a isso. Porque a Páscoa, a gente entende, como a gente vai ler no original, a palavra Páscoa significa, na verdade, pesar, tá? Páscoa é pesar, a palavra hebraica, tá? No original é pesar. E o significado dela, hoje, para a gente, significaria passagem. Ou seja, a Páscoa é a festa da passagem para aquela época. Assim como é para nós hoje também, que nós vamos ver mais à frente. Então, essa situação toda, Deus mostrou para o povo de Israel que precisava ter esse posicionamento devido a esse momento difícil que eles iam passar. Por isso que era chamado festa da Páscoa, ou seja, festa da passagem. Passagem de quê? Passagem da morte. Entende? E hoje a gente tem uma grande dificuldade na humanidade de entender o verdadeiro sentido da Páscoa. E nós, como os cristãos que somos e temos a Bíblia como regra de fé e conduta nossa, nós precisamos viver ela de uma forma exata, de uma forma íntegra. E a Bíblia nos orienta a isso, a nós entendermos verdadeiramente o que significa a questão da festa da Páscoa. E a Páscoa hoje para a gente, o mundo em si, ele acabou tirando um pouco desse foco da real motivação e colocando uma motivação para que pudéssemos esquecer um pouco aquilo que verdadeiramente Deus fez, aquilo que na verdade Jesus fez perante a humanidade. Então assim, hoje nós como cristãos precisamos nos posicionar da forma correta, tá? E é por isso que nós vamos estar conversando hoje de uma forma bem ampla e também bastante sucinta, para que a gente possa entender. E eu, mediante a isso também, eu te oriento a não ficar só preso nesse estudo que nós estamos hoje. Entende? Pegue assim, alguns estudos hoje, ainda mais com o tempo ocioso que nós todos estamos tendo mediante esse confinamento, sabe? Vai no Google e busca lá estudos sobre a Páscoa, o que significa realmente a Páscoa, e você vai entender de uma forma mais aprofundada isso que eu estou te falando. E é muito legal porque você começa no teu consciente viver de uma forma realmente que Deus quer que você viva e que nós precisamos viver aqui na Terra. Então, a festa da Páscoa, ela é uma festa, como aqui no versículo 13, Deus ordenou, que ela seria uma festa perpétua, ou seja, tanto que até hoje nós comemoramos, nós festejamos essa festa da Páscoa. Tá? Só que, nessa caminhada toda, existiu o povo, a festa para o povo pagão e a festa para o povo cristão, que somos nós. E a festa do povo pagão é essa que eu estou falando, ela tenta de uma forma ou outra desmistificar, ou seja, descentralizar, melhor dizendo, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é o quê? Que é a morte de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, na verdade. E isso é uma situação muito importante, porque para a nossa vida, para a nossa vivência nessa terra, mediante o mundo espiritual, nós precisamos crer nisso e viver dessa forma, porque a morte de Cristo e a sua ressurreição após o terceiro dia nos deu uma liberdade que nós hoje temos, que podemos verdadeiramente chegar aos santos dos santos, chegar à presença de Deus de uma forma tranquila,
sem termos que pagar preço algum, porque aí o preço já foi todo pago. Então, a questão que eu quero te falar hoje, trazer um pouquinho nesse momento, é a diferença da Páscoa do Velho Testamento para essa Páscoa do Novo Testamento. Tá? Agora nós já entendemos um pouquinho como surgiu. Surgiu dessa forma, né? Pela necessidade que Deus teve de guardar o povo de Israel. Então Deus ordenou, como nós lemos aqui em Êxodo 12, que o povo de Israel fizesse o que nós lemos aqui. Eles fizeram e graças a Deus nenhum filho do povo, filho mais velho, nenhuma criança do povo de Israel, ou seja, nenhuma família de Israel, né, essa maldição chegou à casa deles, devido a essa precaução e essa preservação de Deus pelo povo de Israel. E isso Deus tem feito e vem fazendo até hoje na humanidade. Ele vem preservando, tá, os filhos dele, vem preservando o povo dele, que é o povo de Israel, como nós somos hoje. Hoje, cristãos que somos, nós nos identificamos com o povo de Israel naquela época do Velho Testamento. Tá? E o Novo Testamento hoje, o nosso foco principal perante a Páscoa é Jesus Cristo. Aquele cordeiro que lá em Êxodo Deus manda, né, cada família matar, que deveria de ser, como está aqui, o cordeiro ou o cabrito, será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 10º. Enfim, ele é sem mácula, ou seja, tem que ser perfeito. O cordeiro que eles tinham que buscar naquela época tinha que ser perfeito. E da mesma forma foi Jesus. Jesus foi o cordeiro perfeito naquele momento, para que Deus pudesse cumprir o propósito dele. E aí, nessa questão, acaba que a vida nossa acaba se centralizando totalmente nessa questão de Jesus Cristo. Porque assim, hoje nós comemoramos a Páscoa mediante a crença pagã. Por mais que sejamos cristãos, mas hoje o foco principal hoje, infelizmente, para a humanidade, não é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas sim o ovo da Páscoa, e sim o coelhinho da Páscoa. Principalmente, eu digo isso para vocês aqui na nossa cultura no Brasil, vemos dessa forma. Eu digo para você assim, não é pecado. Não, poxa, não é pecado você ganhar um ovo de Páscoa, um chocolate, um ovo gostoso. Não é pecado você também dar. Isso é até legal, isso faz parte até mesmo também de nós estarmos em comunhão, né, com quem nós amamos. É um presente. Mas o problema disso tudo é a intenção que nós levamos para isso, né? A festa da Páscoa, na época de Jesus, ela era muito importante, ela é uma festa muito importante, muito mais do que hoje nós cristãos temos. Porque na época, quando celebrava a festa da Páscoa em Jerusalém, Jesus era levado para lá pelos seus pais, ou seja, todo ano era esperado aquele momento. Aquele momento, para aquele povo, era um momento de importância tal, que eles vinham de longe. Se você for estudar, você vai ver que vinham povos de longe, para poder comemorar aquilo em Israel, porque era algo muito importante para eles, mediante aquilo tudo que Deus já tinha ordenado, segundo o Velho Testamento, entende? Segundo lá os mandamentos, onde Deus orientou a Moisés, aquela questão toda. Então, o povo, nessa época, já tinha esse conceito, mesmo sem Jesus ainda ter cumprido aquilo que veio para cumprir, né? Mas eles já importavam-se com isso, com a festa da Páscoa, porque trazia uma alegria. E a festa da Páscoa também, ela trazia duas coisas muito importantes, né? Que era a questão da comunhão ali entre os povos, da alegria, da felicidade, e também ela marcava ali um momento onde Deus foi, como nós lemos, Deus libertou, mas Deus não libertou, como eu posso dizer, Deus livrou o povo de um momento difícil daquela época, entende? Então, eles se alegravam por aquela festa, porque era uma festa onde festejavam, né, a passagem da morte, né, onde nenhum povo, nenhuma família de Israel foi tocada pelaquela morte. Ao redor, todos que eram pagãos sofreram com aquilo, mas o povo de Israel não sofreu, o povo de Israel permaneceu intacto. E aí o povo comemorava naquela época devido a isso. Só que chegou um determinado momento onde Deus precisou cumprir o propósito dele na vida de Jesus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías. Nós vamos mostrar nesses dois textos, em Isaías 53, versículo 7, em João 1, 29, os dois exemplos, um no Velho Testamento e um no Novo Testamento, do que realmente nós vamos focar, e os dois exemplos vão trazer para um só.
né, por um propósito só. E aí, eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías 53, no versículo 7, que vai nos mostrar a importância desse momento da Páscoa, que foi a morte e ressurreição de Jesus. Diz assim, ó, no versículo 7 de Isaías: ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante a seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui Isaías está relatando lá, ó, dando um exemplo e profetizando já também, né, a morte de Jesus. Lá atrás, naquele exemplo que Deus fez com o cordeiro, onde o cordeiro tinha que ser imaculado, ou seja, o cordeiro tinha que ser um cordeiro, né, o principal ali, o melhor, não poderia ter defeito algum. Né? E aqui Isaías já profetiza essa questão, profetiza que vai haverá um que irá, né, que aqui, ó, ele foi oprimido, que será oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ou seja, ali está mostrando a importância ali do posicionamento de Jesus para o propósito de Deus na vida dele e na vida da humanidade. E lá em João, no capítulo 1, versículo 29, diz basicamente algo bem parecido, basicamente a mesma coisa, mas algo bem parecido. Diz assim, ó: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui eu quero focar contigo o importante, para que nós possamos entender qual é o verdadeiro motivo dessa Páscoa. Em tudo, não tem outra coisa a não ser o posicionamento de Jesus Cristo em obedecer à voz de Deus, para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, e no terceiro dia ressuscitar, com isso vencendo a morte, com isso vencendo o diabo, e rasgando toda a minha culpa e a sua culpa que nós tínhamos, tudo aquilo que impedia-nos de estarmos mais próximos de Deus, ele rasgou ali, ele quebrou ali naquele momento, ou seja, nos livrou de todo o pecado, sabe? Nos absolveu, nós fomos justificados naquele momento. Por quê? Mediante esse propósito, mediante esse posicionamento de Cristo. Ele morreu, foi ao matadouro como ovelha muda, sem ter culpa alguma, sem ter dívida alguma, ou seja, ele cumpriu um propósito, uma obediência de Deus. Foi lá, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou para mostrar para a humanidade quem ele era, para mostrar também para o inferno que o inferno não prevaleceu. Entende? Mostrou naquele posicionamento que nós que somos o povo dele, que somos filhos de Deus, nós temos essa alegria de podermos festejar hoje esse dia maravilhoso, lembrando que nada mais nos separa de Deus, lembrando que nada nos impede, nada pode nos impedir de chegarmos a Deus. E na verdade eu digo, a não ser nós mesmos, basta nós não querer. Se eu não quero, ou se você não quer, beleza, você não vai chegar. Mas não existe mais nenhum impedimento que, caso eu quero, como você possa querer também, então você está livre, você pode ir, você pode chegar aos Santos dos Santos. Naquela época, no Velho Testamento, existia uma dificuldade, porque só uma pessoa, tinha só o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, que poderia chegar aos Santos dos Santos. Então ele ia e pagava o pecado do povo. Hoje não, hoje nós temos esse livre acesso, nós podemos chegar aos Santos dos Santos, nós podemos ir até o Pai sem culpa alguma, sem pecado algum, entende? E isso que é o mais importante hoje. Só que a humanidade, o povo pagão, eles tentaram de alguma forma, por não querer acreditar em Jesus Cristo, de tentar desmistificar essa ideia, de tentar verdadeiramente tirar o foco dessa ideia. Tentar mistificar, melhor dizendo, não é desmistificar, é mistificar, tentar de alguma forma mostrar para a humanidade que isso era tudo ilusório, era tudo uma história, mas não é, é verdade. Então o que eles fizeram? Com isso eles colocaram, né, a importância do ovo, tá, e do coelho. E na verdade o que isso significa? O ovo, ele aponta para uma nova vida. Então eles festejavam ali, aqueles ovos, claro que não eram ovos de Páscoa, eram os ovos que eles pintavam, cada um fazia o ovo de uma cor, botavam desenhos, enfim, era algo até artístico na época.
Eles colocavam aquilo e festejavam aquilo, trazendo aquele símbolo do ovo como uma nova vida, né? E o coelho, devido ao coelho ter uma fertilidade muito grande, né? O coelho hoje, o coelho em si é um animal que ele tem essa questão da fertilidade. Ele, quando, né, vai ter os filhotes, a coelha fêmea, melhor dizendo, quando vai ter o filhote, ela tem bastante filhotes, são muitos, chegam a ser, se eu não me engano, eu não cheguei a estudar sobre isso, mas pelo que eu já ouvi dizer e já vi, são em torno de 20, 30 às vezes ninhadas numa ninhada só, filhotes numa ninhada só. Então assim, isso aponta para a fertilidade. E a fertilidade, eles também festejavam essa fertilidade. Então assim, eles tentavam de alguma forma tirar esse propósito de Jesus, né, e colocar a questão do ovo da Páscoa, do ovo e do coelho. Isso, com o tempo, foi trazendo essa comercialização toda, né, do ovo de Páscoa com o coelho. Entende? Na verdade, o coelho ele não choca o ovo. Então, para a gente começar a entender aí que isso tudo foi uma invenção, né, para tentar tirar essa importância tal que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tá? Na verdade, com os judeus, Deus trocou a morte do filho mais velho por um cordeiro. Essa foi a ideia. Entende? Naquela fase lá embaixo, lá no Antigo Testamento, Deus trocou o filho mais velho, como ele ordenou que os filhos mais velhos dos egípcios morreriam, o dos judeus não. Dos judeus Deus foi e trocou pelo cordeiro. Assim como aconteceu conosco, nessa fase do Novo Testamento. Jesus trocou ali, né, o pecado da humanidade pelo Cordeiro Santo, que foi Jesus Cristo. E dessa forma Jesus morreu, porém ao terceiro dia ressuscitou. E assim, essa Páscoa, esse domingo que nós estamos comemorando hoje, deve ser comemorado sim, mas não a morte na verdade, mas sim a ressurreição de Jesus. Entende? Assim como o Natal nós precisamos nos reunir em família, né, estarmos ali festejando, a Páscoa é da mesma forma, porque a Páscoa ela comemora a libertação do povo de Deus, né? Comemora ali uma vida sem nada que nos prenda, uma vida que o diabo de uma certa forma nos prendia, que agora não nos prende mais. Hoje nós não temos problema algum de chegar aos Santos dos Santos, de chegarmos próximos a Deus, porque mediante a morte de Cristo e a sua ressurreição, quando Jesus ressuscitou após o terceiro dia, ali ele quebrou todo o pacto que nós tínhamos com o diabo, toda a dívida que nós tínhamos com o inferno e nos deixou livre. E é aí que está. E é dessa forma que eu quero te mostrar que nós precisamos entender isso. Sabe? Que Jesus hoje, ele veio ao mundo, ele te mostra isso, para que você seja cada vez mais íntimo dele. Não importa se você talvez vá comprar um ovo de Páscoa, vai presentear um amigo, uma pessoa, um familiar, sabe? Mas o que importa é a intenção do teu coração. A intenção não é que você vá festejar a Páscoa devido ao ovo, devido ao coelhinho da Páscoa. Não, a intenção é que você vai festejar a Páscoa devido à ressurreição de Jesus Cristo. Então a Páscoa, que foi uma festa pagã, que se transformou mediante todo o acontecimento da humanidade, o que Deus fez, numa festa no qual hoje nós entendemos como uma festa de alegria, uma festa espiritual muito linda, onde nós precisamos comemorar sim, comemorar de uma forma, sabe, alegre, de uma forma feliz, porque Jesus ressuscitou e ali ele quebrou todo o pacto que nós tínhamos com o inferno, ali nos libertou, ali ele nos trouxe ali a salvação. Jesus, quando ele morre e ressuscitou ao terceiro dia, ele nos carimba ali, né, nos dá um convite para a salvação, para a vida eterna. Hoje nós podemos viver a nossa vida da forma que nós vivemos, buscando cada vez mais Jesus, de uma forma sincera, porque nós entendemos que se morrermos hoje nós vamos para o céu, porque foi por isso que Deus morreu na cruz do Calvário, para que a humanidade pudesse ter essa salvação, que pudesse ter esse presente dado por Ele. Hoje nada nos prende, hoje nós não precisamos, né, fazermos, na verdade, oferendas, nós não precisamos matar mais carneiros, mais cordeiros, não precisamos fazer mais nada no dia da Páscoa, porque o Cordeiro Pascual já foi morto, o Cordeiro Pascual, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário.
Jesus se deixou se sacrificar, ele se sacrificou para que eu e você pudéssemos ter a salvação, pudéssemos ter uma vida eterna, entende? Então é por isso que nós precisamos festejar, assim como nós festejamos o Natal, o nascimento de Jesus, e precisamos festejar ainda mais a ressurreição dele, porque o nascimento de Jesus e a ressurreição foi um cumprimento de um propósito divino para que eu e você pudéssemos hoje sermos libertos de toda a culpa do pecado, entende? E é por isso que nós precisamos viver dessa forma. Que você possa viver nessa Páscoa, você possa sentar com a sua família e comemorar isso, sim, comemorar, sabe, a morte de Cristo. Claro, dê à vontade o ovo de Páscoa, o chocolate, sabe, mas não coloque isso em primeiro plano. Não esqueça de, no momento que você estiver com a sua família reunida, que você possa agradecer a Deus pelo Cordeiro Pascual. Que você possa agradecer a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque foi por amor a mim e a você que ele se sacrificou. A palavra de Deus diz lá em João 3,16. Eu te peço para você abrir lá. João 3,16, ele nos mostra isso. Um amor tão lindo que ele nos deu. Que diz assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos amou tanto, que ele deu o seu único filho. Agora talvez você mãe, você pai, imagina você ter que dar o seu único filho em sacrifício, numa humanidade, que muitas vezes essa humanidade ela não foi não é uma humanidade, sabe, de realmente ser íntegra, ser reta, não tem a essência, né, que o nosso Jesus tinha, entende? Ele foi morto na cruz do Calvário sem ter culpa alguma. O próprio povo escolheu entre ele e Barrabás para que fosse morto, escolheu Jesus. Barrabás que era o ladrão, Barrabás que era o malfeitor, e Jesus não, mas o povo escolheu. Mediante isso tudo, mesmo assim, Deus nos amou de uma forma tal que permitiu que Jesus morresse por nós. Tanto que Jesus, antes de ir, Jesus entende ali que seria ruim para ele, não seria algo fácil. Jesus diz que, Senhor, na sua oração, diz, Senhor, se possível for, aparte de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Mas o lindo disso tudo é que naquele momento, na cruz do Calvário, onde foi consumado, foi tudo consumado, Jesus chega para o Pai e diz, Senhor, perdoe a eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha só que situação, olha só que amor tal de Jesus poder, no momento de dificuldade dele, ter todo o motivo de repente, até nos espraguejar, de repente, até amaldiçoar aqueles que amaldiçoaram, mas ele não, ele abre mão daquilo dali. Ele diz, Senhor, perdoe a eles, que eles não sabem o que fazem. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse amor lindo, e é por isso que eu te digo hoje que nós precisamos focar a nossa Páscoa nesse sentimento, sabe, nesse sentido, sabe, orar a Deus e agradecer a Ele pela ressurreição de Jesus Cristo, pela morte, pelo sacrifício desse Cordeiro, que não tinha erro algum, que não tinha pecado algum, era um perfeito sacrifício, que nem eu nem você poderíamos fazer, mas Jesus fez. E eu te digo mais, muitos, como nós falamos, né, o povo pagão, naquela época, eles não entenderam isso. Por isso que eles tentaram tirar o foco. Porém, eu te digo que Deus mesmo assim ama esse povo pagão também. A palavra de Deus diz que Deus veio para todos, inclusive para eles também. Nós não podemos também esquecê-los. Precisamos amá-los. Precisamos buscar com que eles possam entender o verdadeiro sentido disso. Porque, na verdade, quando precisou ter um Cordeiro Santo, não foi Buda morrer na cruz do Calvário. Não foi Jorge, sabe? Não foi, por mais que tenha sido uma pessoa muito importante, mas não foi Maria, por mais que tenha sido uma mulher muito íntegra também na época, uma mulher onde Deus viu ali uma pessoa para que pudesse receber o filho dele. Tinha que ser uma pessoa muito de fé, uma pessoa muito especial naquele momento, mas mesmo assim não seria ela, e talvez até por mais que ela quisesse ir no lugar do filho dela, de Jesus, mas não seria ela, teria que ser o Filho de Deus, teria que ser Jesus Cristo, e foi por ele, foi para ele que Deus fez o que fez, para que nós pudéssemos hoje termos essa liberdade, mas que precisássemos
verdadeiramente estarmos adorando Ele a cada momento e sermos gratos a esse posicionamento dEle. Então que você nessa Páscoa entenda isso. Não teve ninguém que pudesse ter se sacrificado por mim e por você. Foi Jesus, o Cordeiro Pascal. Amém? Que nessa Páscoa você possa se reunir com a tua família e entender isso. Que nós estamos hoje nesta liberdade, porque Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E que a Páscoa, ela é um momento de passagem. A Páscoa, ela foi criada para festejar a passagem. A passagem de quem? A passagem da morte. Amém? E é assim que nós possamos festejar nesse dia. Possamos festejar a passagem da morte. Porque hoje nós não estamos mais presos à morte. Pelo contrário, nós estamos presos à vida. E à vida eterna. Porque Jesus, Ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero assim que você possa ter entendido um pouco. Mas como eu falei, seria uma palavra bem sucinta. Porque hoje é dia de festejarmos, hoje é dia de comemorarmos. Mas que você possa estudar um pouco mais sobre isso também. Que você vai ver o verdadeiro entendimento do que é a Páscoa. Do que é essa influência de Deus na humanidade nesse dia, nesses dias na verdade, né? Começando lá da semana passada, onde Jesus teve aquela entrada triunfal em Jerusalém, já preparando para esse dia memorável que nós temos hoje, que é a morte, que foi na sexta-feira, e a ressurreição hoje de Jesus Cristo, após o terceiro dia. Então que possamos festejar isso, porque Ele hoje, Ele não está naquela cruz, Ele hoje, Ele não está naquele túmulo, Ele hoje, Ele está dentro de nós, vivo, e Ele vai viver eternamente, porque Jesus, Ele morreu, ressuscitou e vive eternamente. Ele foi o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente o mesmo Jesus. Então assim que nós possamos viver, entender isso, que nós possamos celebrar isso, a morte, ressurreição e vida de Jesus. Jesus vive, Ele vive e reina hoje. Amém, irmãos? Amém, amados? Ele vive e reina ainda hoje e vai reinar até a eternidade. Que nós possamos nos preparar para a vinda de Cristo, né? Para a sua segunda vinda, onde Ele vai arrebatar a sua igreja, e que eu e você possamos estarmos juntos dEle nesse momento tão especial. Que nós possamos viver a nossa vida firmes, constantes, sempre abundantes, olhando rumo ao alvo, que é Jesus Cristo, e que nós possamos abrir mão de tudo aquilo que nos prende do pecado, e possamos viver a nossa vida buscando a integridade, buscando a santidade, sabe? Que possamos nos purificar a cada dia, nos abrir mão do pecado e buscar a santidade, para que Jesus venha viver cada dia mais na nossa vida. Eu queria terminar aqui te dizendo isso, que você tenha esse entendimento, esse sentimento do coração. Jesus vive, Ele está dentro de você, através do Espírito Santo de Deus. Ele está ao seu lado, está ao seu redor, está te ouvindo, está te guiando, está te guardando. Assim como nesses dias, assim como naquela época, lá no Velho Testamento, onde existia uma praga, e Deus nos guardou, Deus guardou o povo de Israel, Deus guardou o povo daquela maldição toda, daquela maldição de morte. Deus hoje está nos guardando dessa maldição de morte que está na humanidade, porque você faz parte dessa herança, você faz parte desse povo, você é filho de Deus, você é povo santo, você é herdeiro dele também. Então Deus está te guardando, você não está confinado, mas você está guardado, meus irmãos. Então creia nisso, tá bom? Creia nisso. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, nós estaremos orando e agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado, Senhor, por aprendermos mais de Ti, Senhor, e que possamos ter esse entendimento, Senhor, esse entendimento verdadeiro do domingo de Páscoa, o porquê ele existe, Deus. E nós sabemos, Senhor, que ele existe porque Jesus Cristo ressuscitou após a sua morte, e Ele vive hoje e reina e está entre nós. Deus, muito obrigado, Senhor. Guarda a nossa vida, nos dê um domingo cheio da Tua paz, cheio do Teu amor, cheio da Tua alegria, e que mediante todo esse problema que estamos vivendo, nós não deixamos de nos alegrarmos com nossos familiares e de viver essa felicidade, de fazer parte da Tua família e de nos alegrar hoje, Senhor, mediante tudo que foi feito e ocorrido naquele domingo de Páscoa, naquele domingo onde Jesus morreu, naquele domingo onde Jesus ressuscitou, melhor dizendo, e nos trouxe essa liberdade de podermos falar contigo, Senhor, direto, sem intervenção alguma.
Muito obrigado, Deus. Nos guarda nesse dia, nos livra de todo mal. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Que Deus possa, assim, ainda hoje, falar tremendamente nos nossos corações e que possamos viver na nossa vida, levando essa palavra para aqueles que não entendem. Amém? Que possamos mostrar para eles que o verdadeiro sentido da Páscoa é a ressurreição de Jesus Cristo. E eu quero te dizer e te lembrar, Jesus Cristo morreu e ressuscitou, mas Ele vive hoje entre nós. Amém? Que Deus te abençoe muitíssimo.